professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. O nosso tema é máquina de Carnot. Vamos com os objetivos. Compreender como opera uma máquina de Carnot e calcular o rendimento dessa máquina. Começando aí com o conceito da máquina. A máquina de Carnot nada mais é que uma máquina térmica com um comportamento específico. Essa máquina ela é a máquina ideal que a gente tem. Ela tem o maior rendimento possível. Porém, é uma máquina teórica, muito difícil de se colocar em prática. Mas se colocada, é a máquina com maior rendimento que se pode alcançar. Então, é o mais próximo do que a gente chama de máquina ideal. Já que máquina ideal não existe. Toda máquina térmica tem perda de energia para a fonte fria. Ou seja, parte do calor gerado pela fonte quente vira trabalho, que é o objetivo da máquina, porém sempre tem uma parte que é perdida para a fonte fria. Não tem como criar uma máquina térmica que transforme todo o calor da fonte quente em trabalho. O mais próximo de um ideal, a máquina mais eficiente, é a máquina de Carnot. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o funcionamento dessa máquina. A princípio, as equações que a gente usa para qualquer outra máquina térmica, a gente pode usar também para a máquina de Carnot. Então, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte quente à máquina, ela se transforma em parte em trabalho e a outra parte é despejada para a fonte fria, de maneira que a quantidade de calor total fornecida é igual à soma do que virou trabalho com o que foi perdido para a fonte fria. Outra coisa que é comum, pedir o rendimento da máquina. Então, uma das maneiras de se calcular o rendimento, como qualquer outra máquina, não só a de Carnot, é que ela pode ser medida como o trabalho que foi realizado pela máquina dividido pela quantidade de calor que foi fornecida pela fonte quente. Uma alternativa é juntar também essas duas equações e a gente forma uma outra equação para calcular rendimento. Substituindo a relação do trabalho, o que a gente tem é que o rendimento da máquina ele é igual a 1 menos a razão entre a quantidade de calor que foi para a fonte fria e a quantidade de calor que veio da fonte quente. Até aí vale para qualquer tipo de máquina térmica, inclusive a máquina de Carnot. Agora, como funciona essa máquina, né? Essa máquina ela opera em um ciclo termodinâmico que a gente chama de ciclo de Carnot. O ciclo termodinâmico ele é representado em um gráfico que é composto de dois eixos, pressão e volume. Esse ciclo especificamente ele envolve duas transformações que são isotérmicas, ou seja, elas ocorrem sobre duas curvas que a gente chama de isoterma, e duas adiabáticas, que são transformações onde não há troca de calor com o meio externo. Então as isotermas elas são duas curvas com esse tipo de perfil, onde todos os pontos sobre essas linhas representam uma temperatura só. Então, todos os pontos têm a mesma temperatura, qualquer transformação sobre ela a gente chama de transformação isotérmica. Então, são duas isotermas diferentes. E são duas adiabáticas. E o perfil de uma transformação adiabática também é uma curva, só que um pouquinho diferente da isoterma, mas que está representada aqui de vermelho. Então, são duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Então, vamos pensar que eu tenho 4 pontos onde eu vou ter como base as transformações A, B, C e D. E vamos falar de uma transformação de cada vez. Primeira transformação, que parte dessa temperatura maior, ela vem do ponto A até o ponto B. Nessa transformação, o que a gente tem é uma expansão, o volume está aumentando, isotérmica, ou seja, ocorre a uma temperatura constante, que é a temperatura da fonte quente. E a máquina, nesse caso, ela vai receber uma quantidade de calor, que a gente representa pela quantidade de calor da fonte quente. A segunda transformação, que ocorre de B para C, continua sendo uma expansão, mas é uma expansão adiabática, ou seja, o volume aumenta sem que troque calor, mas isso faz com que a sua temperatura mude, e ele vai diminuir a temperatura para a temperatura da fonte fria. A terceira transformação, do ponto C ao D, já é uma compressão. A gente tem o volume diminuindo, mas é uma compressão
isotérmica, a temperatura constante. E nessa compressão isotérmica, o que vai acontecer é uma perda de calor para a fonte fria, que a gente representa pelo QF, que é a quantidade de calor da fonte fria. E a última transformação de D para A continua sendo uma compressão, o volume continua diminuindo, mas é uma compressão adiabática, que ocorre sem que ele troque calor com o meio externo, mas o que faz com que a temperatura aumente da fonte fria para a fonte quente. Então aqui a gente já fechou um ciclo, só que isso dentro da máquina pode acontecer várias vezes. Então a máquina de Carnot, ela funciona com esse ciclo de Carnot que a gente acabou de representar. Dentro desse processo, o que nós temos é um padrão. Sempre a quantidade de calor trocado pelas fontes quente e fria tem módulos que são proporcionais às temperaturas das fontes. Então isso é específico do ciclo de Carnot, da máquina de Carnot. Então quando a gente for calcular o rendimento de uma máquina, a gente viu que pode calcular através dessa equação. 1 menos Q da fonte fria sobre o Q da fonte quente. Mas se tratando de uma máquina de Carnot, como as quantidades de calor são proporcionais às temperaturas, quer dizer que a quantidade de calor da fonte fria dividida pela da fonte quente tem que ter o mesmo resultado do que a temperatura da fonte fria dividida pela fonte quente. Então essa equação serve para a gente calcular o rendimento, mas não é de qualquer máquina térmica, é da máquina de Carnot especificamente. Nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, as temperaturas TQ e TF, podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre estas mesmas fontes. Ou seja, eu posso ter duas fontes, quente e fria, com temperaturas iguais, de maneira que as máquinas operem de formas diferentes. O máximo rendimento que se pode ter operando nas mesmas temperaturas é o rendimento da máquina de Carnot. Nenhuma máquina vai ter um rendimento melhor do que o dela. Vamos como exemplo aí esse exercício da PUC de São Paulo. A turbina de um avião tem rendimento de 80% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot que opera às mesmas temperaturas. Então ele vai operar às mesmas temperaturas, mas a máquina de Carnot tende a ter um rendimento maior do que o da turbina, mas vai estar relacionado aí nessa questão. O rendimento da turbina representa 80% do rendimento da máquina se comportando como uma máquina de Carnot. Então guarda essa informação aí. Em voo de cruzeiro, a turbina retira calor da fonte quente a 127 graus Celsius e ejeta gases para a atmosfera, que está a menos 33 graus Celsius. O rendimento dessa turbina é de quantos por cento? Então o que nós temos é uma máquina térmica que opera entre duas fontes, quente e fria, com temperaturas constantes e conhecidas. De acordo com o texto, a temperatura da fonte fria é menos 33 graus Celsius e a da fonte quente é 127 graus Celsius. Porém, antes de qualquer coisa, a equação das máquinas térmicas, a gente não tem como utilizar temperatura com uma escala diferente da escala Kelvin, e foi dado na escala Celsius. Para a gente gerar essa transformação de Celsius para Kelvin, basta a gente pegar cada valor e somar 273 unidades. No primeiro caso, o menos 33 mais 273 dá 240 Kelvin. 127 mais 273 dá 400 Kelvin. Então o primeiro passo é deixar a medida no Sistema Internacional para a Temperatura. Agora continuando, eu quero calcular o rendimento da turbina, mas eu não tenho informações diretas para isso. Mas eu tenho como calcular o rendimento da máquina de Carnot. Porque o rendimento da máquina de Carnot está relacionado às temperaturas dessas fontes, quente e fria. E pode ser medido dessa maneira, como acabamos de ver. No caso, eu tenho as temperaturas das fontes fria e quente. Então é só substituir na minha equação. Então vai ficar 1 menos 240 dividido por 400. 240 dividido por 400 dá 0,6. Só que eu ainda tenho 1 na frente e tenho que diminuir esse valor no final. 1 menos 0,6
dá 0,4. Para eu colocar isso em forma de porcentagem, basta eu multiplicar esse valor por 100. E 0,4 por 100 dá 40. Então, 40%. Muito cuidado, existe uma alternativa que tem esse valor, porém a gente ainda não calculou o rendimento da turbina. A gente está calculando o rendimento dele se comportando como uma máquina de Carnot. Mas a turbina, ela tem um rendimento que é de 80% dessa máquina de Carnot operando nas mesmas temperaturas. Então ainda não acabou. O que a gente tem é que o rendimento da turbina ele é igual a 80% do rendimento de Carnot. 80% de alguma coisa, basta você multiplicar essa coisa por 80 e dividir por 100. 80% é 80 dividido por 100. E o rendimento, funcionando como uma máquina de Carnot, nós calculamos acima e vimos que era de 40%. Então é essa equação que a gente tem que resolver ao final para dar a resposta. Então tem muitos zeros ali na parte superior e na parte inferior da nossa equação, nos numeradores e denominadores. Então eu posso ir simplificando. Vou cortar o zero do 80 com um dos zeros do 100 e vou cortar o zero do 40 com um dos zeros do 100. Então no final das contas, aqui embaixo só sobrou 1. E dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada. Então a gente só vai fazer a conta agora com os valores de cima. E sobrou 8 vezes 4. E 8 vezes 4 dá 32, no nosso caso, por cento. Então o nosso gabarito ele está na letra E. Então tem que ter muito cuidado com o texto. Por mais que a questão fale que tem uma máquina funcionando como a de Carnot, o pedido final não é o rendimento desse funcionamento, mas sim da turbina, que ela tem um rendimento com 80% do rendimento dessa máquina que a gente calculou acima. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. E dá aquela ajuda também. Se puder, curte aí, compartilha e, se possível, se inscreva também. Valeu, bons estudos!